Pessoal da Amada Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos, motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para falar de dízimo e oferta em Gênesis, no capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versículo 37. Gênesis 30, 37. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Então tomou Jacó as varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam cria listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e o pôs à face do rebanho, para os listrados de todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Aqui é uma palavra poderosa, vai falar de Jacó, do seu sogro Labão, e vai dizer que Jacó usou de uma estratégia aqui muito sábia, que aos nossos olhos, se nós olhássemos aqui, se nós entendermos aqui a história, vai dizer que Jacó, ele pretende pagar o tempo que ele está com o seu sogro Labão, para que ele pudesse ter a parte dele, para ele poder depois partir. E ali ele fez um acordo com Labão, de separar as ovelhas de Labão, aqui é as que eram de Labão, as ovelhas que não eram listradas, que eram de uma cor só. Ele separou todo o rebanho e ficou com o rebanho com ele. E o rebanho que ficou com ele era um rebanho que não era listrado, nem salpicado, nem malhado. Então Jacó ele fez ali, ele descascou umas varas ali, aqui diz os tipos, e ele colocou na frente do bebedouro. Então toda vez que aquele rebanho de uma cor só vinha beber a água e olhava para aquelas varas, eles concebiam. E toda vez que eles concebiam, nasciam salpicados e malhados e morenos aqui. E vai dizer que sempre acontecia isso. E Jacó começou a separar os rebanhos. Quando nascesse de uma cor só era para Labão, porque foi o que Labão acordou com ele. E se nascesse malhado e salpicado, era para Jacó. E assim foi que ele foi fazendo. Só que chegou um determinado momento que Jacó, depois que ele fez isso, ele foi tremendamente abençoado por Deus. Se nós olhássemos aqui, irmãos, cientificamente não tem explicação para isso aqui. O que Jacó fez, se nós buscar na ciência, não é porque as ovelhas lá que não eram de uma cor só, olhavam para as varas listradas, que nascia malhado e salpicado da forma que ele queria. Não é por isso. Porque pela lógica, se o casal ali de animais eram de uma cor só, é óbvio que poderia nascer os filhotes ser de uma cor só. Se eram brancos, era para nascer todos brancos. Mas vai dizer o texto que, embora eles fossem uma cor só, nasciam salpicados e malhados para abençoar Jacó. Aleluia. Então, cientificamente, não tem explicação do que aconteceu. Mas espiritualmente tem uma explicação do que aconteceu. Jacó estava simplesmente obedecendo uma visão da parte de Deus. Deus tinha aparecido para Jacó, aqui nos textos mais para frente, vai dizer que um anjo aparece para Jacó e fala com ele em sonho uma visão. E fala para ele fazer exatamente do jeito que ele fez aqui. E foi falado de obediência nesta noite. E Jacó, ele agiu por obediência, porque Deus falou com ele, mostrou algo para ele, que ele ainda não tinha, mas ele podia tomar posse, se ele colocasse em prática aquilo que ele viu na visão que Deus colocou no coração dele. O que o Senhor fala no meu coração, irmãos, nessa passagem?
Às vezes Deus nos dá sonhos, nos dá projetos para nós realizarmos, só que às vezes a gente sente medo. Ou às vezes a gente não confia que nós podemos alcançar aquilo da parte de Deus. E às vezes a gente não, por ter medo, sermos temerosos, deixamos de fazer, de prosperar, de ser abençoado na presença de Deus. Os irmãos sabem que eu tenho um canal no YouTube, todos os irmãos já sabem. E o canal hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, já está lá com seus 60 mil inscritos. Mas você sabe esse canal, que era para ele ter hoje, era para ele estar com 100 inscritos. Era para ele estar com 100 inscritos. Se dependesse do que eu ouvi e dependesse dos temores que eu tive quando eu iniciei o canal. Quando eu iniciei o canal, logo no começo, comecei a pôr os vídeos, não tinha acesso. E aí eu comecei a ver que os vídeos estavam dando problema por causa de direito autoral. E eu comecei a buscar Deus, e Deus colocou uma direção para me pregar, por oração, essas coisas. E uma das primeiras orações que eu coloquei, a primeira mensagem que eu coloquei, uma pessoa acessou o canal e colocou o seguinte comentário: a sua voz é desanimadora. Eu nunca vi uma voz tão desanimadora na minha vida. E me dá sono. Aí a gente falou porque ela leu o comentário. Foi bem no comecinho do canal. Quando eu li essa mensagem, eu quis parar. Porque entristeceu meu coração. E eu vi aquela mensagem e falei, meu Deus, eu nunca percebi que eu tinha uma voz tão ruim. Mas, ao mesmo tempo, foi a voz que Deus me deu. E eu louvo a Deus porque muitos queriam ter uma voz. E às vezes não tem. Seja ela bonita ou feia, mas foi Deus, é a voz que Deus me deu. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Então eu queria parar, irmãos, desistir naquela situação. E minha mãe falou, eu falei isso com a minha mãe, e eu lembro que a minha mãe falou assim, Wagner, você serve a Deus e tudo pode. Então não ligue porque as pessoas estão dizendo que a sua voz é porque você não pode fazer. Se está no seu coração fazer, continua fazendo. E nem responde esse comentário, nem ignora, deixa para lá. E eu fiz isso, irmãos. E hoje o canal, os irmãos que acompanham o canal, os irmãos sabem, para a honra e para a glória do nome do Senhor, já está com 60 mil inscritos. E era para estar com 100 inscritos. Se eu, na primeira vez que alguém falou algo para me desanimar, eu parasse no meio daquela situação. Irmãos, isso eu estou contando um pequeno projeto, mas isso pode ser qualquer sonho na sua vida. Às vezes, vozes desanimadoras vão tentar desanimar eu e você. Para você parar no meio do caminho. Para você não investir naquilo que pode ser uma bênção lá na frente. Hoje é pequeno. Mas se você fez com fé, você fizer crendo, confiando em Deus, você vai semeando. Uma hora você vai colher aquilo que você está plantando. E isso é na área financeira, é em todas as áreas. Toda escolha que você fizer, se for para glorificar Deus, pode ter certeza que na hora certa Ele abençoa a minha e a sua vida. Erramos quando nós fazemos escolhas que não glorificam o nome do Senhor. Amém? Então aqui Jacó foi tremendamente abençoado, não porque foi as varas, mas sim o Deus a quem ele servia. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor.